O meu objetivo com esse vídeo é trazer uma visão realista dos rumos do mundo, para onde o mundo está indo e como nós podemos nos adaptar para conseguir alcançar a nossa liberdade financeira. A grande jogada, pessoal, é que o que nos foi vendido pela Matrix, pelo sistema, não funciona mais. Eu, por exemplo, tenho 25 anos e me liguei lá no meio da minha faculdade que o que eu estava fazendo, fazer publicidade e jornalismo, não ia me levar a lugar nenhum. Eu percebi isso foi em 2019, pessoal. Foi um ano antes da Pand, então foi em 2019 eu abandonei o meu curso de jornalismo. Eu já estava estagiando na SBT e tudo mais, e quando eu entendi a realidade, eu falei, cara, isso aqui já era. O que os meus professores estão me ensinando já era, isso aqui não vai funcionar. E na época nem existia inteligência artificial como ChatGPT, etc. Hoje, cara, você que está fazendo faculdade, se não for por vocação e por algo que exige a faculdade, velho, você está perdendo tempo. E eu quero embasar tudo isso, certo? Para que você entenda o que está acontecendo, para que você não perca tempo cometendo erros do que dava certo, de executar o que dava certo na década de 70, mas que daqui para frente não vai dar mais certo. Você precisa entender que você precisa se adaptar à nova realidade, senão você vai ficar no caminho sendo o escravo da Matrix. E o meu objetivo aqui é fazer com que você hackeie a Matrix. Então bora cair pra dentro, te convido a assistir até o final, já vai deixando o seu like, compartilha pra geral para que a gente possa despertar mais pessoas aí que estão perdidas no caminho. A gente vai fazer uma viagem histórica aqui, pessoal. A gente vai dar um giro muito legal, tá? Para entender o contexto e passar a visão do que a gente pode fazer para se adaptar, né? Sim, existem oportunidades, mas você tem que entender o que está acontecendo. Então, 4 matérias para a gente começar a introdução do vídeo. Uma fala o seguinte: mais da metade dos brasileiros que entram na faculdade desistem do curso antes de se formar. Isso, pessoal, tem relação com o que eu falei com a minha história pessoal, certo? Eu fui uma dessas estatísticas aqui de pessoas que entraram na faculdade acreditando numa conversinha de que aquilo ia trazer uma vida próspera para mim. Só que quando eu comecei a estagiar, eu percebi que os meus superiores, digamos assim, quando eu comecei a me inteirar do mercado, eu percebi que as pessoas que estavam já com 40 anos naquela carreira que eu queria seguir, ganhavam 5 mil reais. E aí eu percebi, velho, que eu gastaria anos e anos da minha vida estudando, me qualificando, fazendo mestrado e tal, seguindo o roteirinho que dava certo na década de 70, mas agora não dá mais. Agora você não consegue sustentar uma vida apenas tendo ensino superior e seguindo, né, o que era vendido. Eu sendo uma pessoa ambiciosa desde sempre, eu percebi que 5 mil reais aos meus 40 anos não faria sentido. Então por isso que eu desisti da faculdade. E fui buscar um outro caminho. Fui buscar me adaptar à nova realidade. Para não ficar sendo uma estatística ali de mais um cidadão lascado. Então aqui, Brasil tem êxodo de 1 milhão de alunos da rede privada, né? Mais uma matéria confirmando o que eu estou falando para vocês da nova realidade, tá? Muitos atacam essa geração como a geração nem. E esse vídeo é justamente para despertar você que é jovem, que não trabalha nem estuda, que está frustrado com a nova realidade. Eu quero despertar você para que você comece a executar não o que os seus professores, não o que seus pais falam que dá certo, porque dava certo para eles, mas eu quero que você comece a abrir os seus horizontes para a nova realidade. E aí você vai ver que existe esperança, existe luz no fim do túnel. Só que você precisa se adaptar rápido, porque como você vai ver daqui a pouco, o mundo está evoluindo rapidamente, as coisas estão mudando muito rapidamente. E com a inteligência artificial agora, cada vez mais você vai precisar sempre estar em constante evolução e estudo, coisa que não era necessário, por exemplo, para os seus pais fazerem ou para os seus avós. Os seus avós, por exemplo, a geração boomer, era muito fácil enriquecer, gente, era muito fácil. Se comprava um terreno, botava umas cabeças de gado, 50 anos depois o cara tava milionário. Hoje não dá mais, hoje os terrenos, essas coisas fáceis de enriquecer, tá tudo muito caro, né? A geração boomer, ela deixou uma bomba pra nós, uma bomba de endividamento, uma bomba fiscal, os caras foram levando com a barriga, hoje tá tudo caro. Então pro cara que tá começando do zero, como eu comecei, é muito difícil enriquecer com coisas tradicionais. Por isso que você entendendo essa nova realidade, você vai ver que existem oportunidades, mas que vão exigir com que você corra risco, com que você estude muito e etc. Mas vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui porque o vídeo vai ser interessante. Olha só, no Brasil, 40% dos jovens com ensino superior não têm emprego
qualificado, pessoal. Então as pessoas, os jovens, acreditaram na história que os teus professores da escola contaram, que os teus pais contaram, que se você trabalhasse firme nos estudos, se você estudasse muito, você teria uma vida boa. Não. Não é bem assim, o mundo não é assim, o mundo não é justo, o mundo não é lindo como seus pais contavam. É claro que na década de 80, isso poderia funcionar, porque poucas pessoas tinham diploma. Hoje você chuta uma árvore e cai 50 advogado, cai 90 engenheiro. Então, hoje, a universidade, o ensino superior não é mais diferencial, virou commodity. Com o EAD, isso virou ainda mais comum. Então não tem tanto valor, por isso que profissões com ensino superior não mudam a sua vida. Eu lá, por exemplo, quando percebi que eu ia ganhar 5 mil reais ali nos meus 30, 40 anos, que era o que a galera da emissora ganhava, eu falei, meu Deus do céu, Deus me livre. Imagina, como é que eu vou ter a minha liberdade financeira? Não, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, levantamento da consultoria e dados aponta que 525 mil trabalhadores com diploma, que acreditaram na história que a faculdade ia trazer uma vida boa para eles, entre 22 e 25 anos, são considerados sobreeducados. Exercem ocupações que não exigem faculdade. A PAND deve agravar esse cenário, tá? Com diploma e sem emprego, jovens se frustram com profissão. É difícil sustentar nossas escolhas. Esperança de melhorar de vida ao ingressar no ensino superior tem sido adiada para muitas profissões. E cada vez agora com a inteligência artificial isso vai se agravar ainda mais. Vai deixar o diploma do ensino superior cada vez mais obsoleto, porque o que você aprende na faculdade não consegue acompanhar a realidade do mercado, você não consegue atender às demandas que o mercado, que as pessoas exigem, com os conhecimentos que te apresentam na faculdade. E você perder 4, 5 anos da sua vida numa faculdade hoje, você que é jovem, pode te custar muito caro. Porque eu, por exemplo, construí boa parte da minha base financeira no tempo que eu poderia estar na faculdade. Porque eu entendi cedo a armadilha que era. Poderia ter entendido muito mais cedo se eu tivesse assistido um vídeo como esse lá em 2018, 2015, quando eu saí do ensino médio. Tá? Então, deixa o like aí. E vamos avançando. Porque hoje, pessoal, a tecnologia está evoluindo muito, né? Imagina, o ser humano ficou por milhões de anos ali na idade da pedra, idade do bronze, aí foi descoberta dos metais ali, né? A revolução industrial. Então, poxa, eram evoluções, primeiro milenares, depois que eram de séculos. E quando você chega na era da informação, na era do computador, cara, a evolução não é de geração para geração que o cara descobre uma ferramenta nova, aí inventa uma máquina a vapor, aí depois de 100 anos inventa o carro, combustão. Não. Depois da Revolução Industrial o negócio começa a acelerar, só que a partir da década de 70, 80, 90, com a invenção dos computadores, depois a internet, e agora com as redes sociais, internet, não é? Cada vez mais a evolução, ela exige que você se adapte à nova realidade cada vez mais rápido. E eu falo para você que a partir de 2023, os saltos tecnológicos serão ainda mais cabulosos por conta da inteligência artificial e do acesso à informação que todo mundo vai ter. Cada vez mais o mundo vai se tornar mais competitivo. E você que não entender o que eu estou trazendo aqui nesse canal, você vai ficar para trás e vai se lascar. Beleza? Então, aqui você tem uma reflexão que o salto tecnológico de alguns séculos atrás era muito menor do que é hoje. As pessoas, elas não precisavam se adaptar tanto, o nosso cérebro ele tinha tempo de se adaptar. Hoje o nosso cérebro não vai conseguir mais se adaptar, não vai conseguir mais correr atrás dos saltos tecnológicos, vai ser cada vez mais difícil. Por isso que cada vez você vê mais pessoas com burnout, etc. Eu já tive, porque exige muito, né, do nosso físico se adaptar, certo? E ter uma saúde, pessoal, até postei ontem lá, vivo postando isso nos meus stories lá do Instagram, ó. Eu sempre tô na academia, busco mostrar o dia a dia ali, cuidando da saúde física, porque cada vez mais vai ser necessário você ter inteligência emocional, cuidar da sua saúde física, para você conseguir aguentar o tranco. Principalmente você que é jovem e quer a sua liberdade financeira, tá? Então, essa introdução toda, pessoal, é justamente para mostrar
a questão do salto tecnológico, tá? Como a realidade da década de 70 não pode mais ser aplicada hoje. Os saltos tecnológicos da década de 70 eram muito lentos, né? Você tinha a invenção lá de um videocassete, depois a câmera, aí depois um computador velho lá que era muito limitado, ninguém usava, aí passava décadas, daí criaram o PlayStation, tipo, era muito lento a evolução. Um toca-fita, daí o toca-fita mudava de corzinha, mas era muito lento. A partir do momento, pessoal, que a gente entra na era tecnológica da internet, é que acontece o salto. Isso aqui é a evolução, pessoal, até os computadores, até os microcomputadores chegarem a 1 bilhão, tá? Isso aqui é um infográfico da Intel que mostra, ó, lá a evolução, né, da computação. Então, o salto mesmo dos microcomputadores para chegarem a 1 bilhão, ele acontece ali em 2001, 2002, certo? Que aí surgem os Pentium e tal, né? Que aí a interface já era muito mais amigável ao usuário, etc. Então, até 2001, 2002, eu diria assim que a evolução era muito lenta. A partir de ali, o salto de processamento e tal começa a evoluir rapidamente, certo, pessoal? E aí tem esse infográfico aqui que a Vivo fez, que mostra, por exemplo, os principais momentos da internet. Então, em 69, o primeiro e-mail foi enviado, né? Mais de 10 anos, 20 anos depois, a criação do primeiro domínio da internet. Aí 5 anos depois, olha como era lento o negócio, o lançamento da primeira página web. Aí 4 anos depois, a primeira compra da internet foi realizada, um CD do cantor Sting. Aí, criado o primeiro smartphone da história pela IBM. Aí o negócio começa a acelerar. Em 97, o sinal Wi-Fi é criado. Em 98, acontece a primeira pesquisa no Google. Em 2001, é lançada a Wikipédia, pessoal. Em 2003, é criado o Skype, né, para comunicação. 2004, o Facebook. E a partir de 2005, o negócio começa a ficar cabuloso com o YouTube, o acesso à informação. E aí, o resto você já deve saber o quanto, né, a coisa começou a acelerar. Em 2016, o Pokémon GO deu ali a entrada naquela era da realidade aumentada, né, pessoal, da imersão do virtual com o real. E aí, o negócio cada vez acelera mais e mais e mais, e vai com certeza acelerar muito mais agora com a invenção, como eu falei, do ChatGPT. Então, essa é uma introdução para a gente chegar sobre a nova realidade, tá? Para você entender do que eu estou falando quando eu falo sobre a nova realidade, tá? A nova realidade que vai exigir cada vez mais das pessoas e que coisas que funcionavam na década de 70, década de 80, que seus pais falam para você seguir, não funcionam a partir mais de agora, tá? Você precisa entender isso. E você precisa parar de perder tempo, cara, porque cada dia hoje, cada hora, cada minuto hoje é valioso, porque os saltos de informação, os saltos para você acompanhar vão cada vez acelerar mais, tá? Então, você não pode mais dar bobeira. Eu sempre falei para os meus pais, cara, eu sempre tive isso na minha mente, que eu precisava sempre acelerar o meu processo de enriquecimento para que eu fizesse a minha base financeira logo. Porque eu via que o mundo estava ficando complexo e eu acompanhar, em algum momento eu não iria mais conseguir. Porque eu não teria mais tanta energia vital para conseguir acompanhar na mesma velocidade que o mundo avançava. Então, desde muito cedo eu percebia que eu precisava fazer minha base financeira logo, alcançar minha liberdade financeira logo, porque senão eu ia ficar para trás. Eu não ia conseguir acompanhar. E agora, pessoal, como você está vendo, a gente entrando agora na computação quântica, inteligência artificial, isso deve cada vez mais dar saltos gigantescos, afetar as profissões, né? Agora a gente vê os carros autônomos. Então, cada vez mais, você se destacar financeiramente vai exigir muito mais do seu cérebro, das suas habilidades, e você vai ter muito mais concorrência, tá? Então, aí a gente volta no assunto. Mais da metade dos brasileiros que entram na faculdade desistem do curso antes de se formar. Por que que isso está acontecendo? Essa que é a grande jogada. Então, mais da metade, 55,5% dos alunos que entram na faculdade no Brasil desistem dos cursos. Nas áreas de tecnologia, como ciências da computação, design de games e sistemas da informação, que estão entre as que mais empregam, o abandono é ainda maior do que a média. 6 em cada 10 saem antes de se formar. Os números são do Mapa do Ensino Superior do Brasil, do Instituto Semesp. E o motivo da desistência é
frustração com currículos e questões econômicas e de mercado. Ou seja, vou traduzir para você resumidamente. É o que eu passei, é o que eu falei no início do vídeo. O cara, porra, o mundo é programação, o mundo é tecnologia. Ele entendeu isso. Só que ele vai fazer, ele entendeu o rumo do mundo, mas ele vai repetir o que o cara fazia na década de 70, que é seguir um currículo engessado da faculdade. E um professor que muitas vezes não tem resultado e quer te ensinar algo que não é prático, que é muito teórico. E 4 anos você sentado naquela cadeira é você, no primeiro ano, aprender uma coisa que no 4º ano já não serve de mais porcaria nenhuma. Sacou? Ou seja, hoje, cursos livres ou cursos de especialização, cursos técnicos de uma área, às vezes vão te dar muito mais retorno do que fazer uma graduação. Por isso que hoje eu vejo que ao fim da graduação, se, por exemplo, não for para você fazer medicina, direito ou algo assim, né, por vocação, que exige você ter o diploma, tá? Jornalismo, por exemplo, é obsoleto você ter uma graduação. Tá? Principalmente se você quer trabalhar com redes sociais, tá? Como eu percebi. Então, o cara, ele entra na faculdade com a esperança que ele vai sair lá um design de games, um cientista da computação e tal. Só que ele vê um diploma engessado, uns computador branco velho, no laboratório de informática, aqueles computador branco velho. Na minha faculdade, que era uma faculdade privada, o cara pegava uma CPU e dividia em 2, assim. Aí a gente tinha que aprender Photoshop e tal, que eu já sabia há muito tempo, porque com 11 anos eu já tava programando, eu já vendia site. Claro, era uma porcaria, mas eu já contei a minha história aqui. Mas eu sempre... Então, quando eu chegava lá, a galera tava tudo aprendendo ainda a parada e eu achava aquilo muito obsoleto. Ou seja, pessoas fodas não devem fazer faculdade, tá? Você que é foda, você que se vê acima da média, você que quer prosperar, você que quer celebridade financeira, não entra na média, não entra no que não funciona mais. Não entra no que a Matrix vende, senão você vai se lascar. E aí, então, esses caras, eles percebem que o currículo é velho, desatualizado, é caro e que não vale a pena. Por isso que eles estão desistindo. Não é porque é uma geração que está é fraca e como os boomers que destruíram a nossa realidade falam. Os boomers inflacionaram o mundo, os boomers botaram no nosso colo um monte de dívida pra gente pagar, porque eles iam levando com a barriga, e agora eles vêm culpar que a nossa geração é fraca e não consegue terminar a faculdade. Não é assim. O mundo mudou. A realidade mudou. Eu estou te apresentando os fatos. Então, essa geração, ela percebe que não faz mais sentido. Depois, né, então, TI, as áreas que mais perdem alunos são as engenharias. Do total que ingressou em 2017, 56,3% não terminaram o curso em 2021. Mais da metade, então, não conclui os cursos de engenharia. Porque percebe que, às vezes, não tem área para todo mundo. Tem um monte de engenheiro. O que mais eu via quando eu morava em Curitiba, o que mais eu via era engenheiro desempregado trabalhando na Uber. Então essa é a realidade. Bom, já deu para contextualizar aqui. E aí, olha só, Brasil tem êxodo de 1 milhão de alunos da rede privada. A galera não tá mais fazendo nem faculdade privada também. De morador de aluguel em uma área nobre da minha cidade em 2016, me vejo hoje morando de favor na residência dos pais, na periferia, devido à insegurança financeira. A história de ascensão à queda do padrão de vida do professor Guilherme Moraes, de 33 anos, revela como a crise econômica abala educadores, mas também pais e alunos no Brasil. O Guilherme, ele é professor de história, bem-sucedido na rede privada. Moraes percebeu uma queda expressiva no número de alunos em sala de aula desde 2019. Já vamos comentar sobre isso. Eu cheguei a dar aula para 14 turmas em 2019, conta o professor de história. Depois caiu para 5 turmas. E menos alunos significam menos turmas para professores de escolas particulares, cujo salário no fim do mês depende do número de horas em sala de aula. Então qual que é o problema? O Guilherme aqui, por exemplo, ele não se adaptou à realidade. Se o Guilherme fizesse um canal no YouTube, se o Guilherme rodasse tráfego, montasse uma equipe, fizesse um curso livre ensinando história para ajudar as pessoas em alguma área específica, para trazer curiosidade ou algo assim, ele estaria ganhando muito mais dinheiro do que lá sendo professor de maneira tradicional. O que eu estou dizendo para você é que você pode usar a sua habilidade com inteligência se adaptando à nova realidade. Você pode usar o seu conhecimento de história para agregar algo ao mercado,
Se hoje você vê que as pessoas não estão mais se interessando por faculdade porque isso não vai trazer futuro para elas, você pode se adaptar à nova realidade. Então hoje, tem muitas pessoas fazendo grana com cursos online, vendendo o conhecimento delas. É só uma maneira diferente de você vender o seu conhecimento. Só que você tem que se adaptar. E não é só você chegar lá e dar aula para a turma fisicamente. Você tem que aprender design, você tem que aprender comunicação para falar na internet, você tem que aprender SEO, você tem que aprender marketing, você tem que aprender edição de vídeo, você tem que aprender um monte de coisas para conseguir passar o seu conhecimento hoje. Não é tão simples quanto você pegar sua pastinha e dar sua aula lá no quadro com o giz. Você tem que ter uma série de habilidades no background para conseguir passar a sua visão, mas você vai fazer muito mais dinheiro do que sendo professor, se adaptando na realidade da indústria 4.0, que é a indústria da informação e tecnologia. Ou seja, como é que eu passo o meu conhecimento hoje? Não é mais na universidade. É você estando posicionado na internet adequadamente para passar o seu conhecimento e vender esse conhecimento. É uma das soluções, tá? Existem várias, só que você tem que entender a realidade e se adaptar a ela. Então já estou passando a solução para quem está atento. Para finalizar aqui, eu realmente não achei que seria tão difícil, e isso não é algo só meu. Muitos colegas sentem isso. Minha turma tinha 35 pessoas, só 7 se formaram. Porque não tem mercado. Não é que tem mercado aqui, é estudante falando, né? Não é que não tem mercado, é que o mercado mudou. E a escola, ela não passa isso para as pessoas. O seu professorzinho da escola não passa isso. Esse é o problema. O seu pai também não se ligou para te educar. E aí tem que estar aqui o capitalista malvadão, que se fudeu muito para passar essa visão para você parar de ser besta. Para você entender o que está acontecendo. Então, o mercado mudou. Você tem que entender agora como se adaptar ao mercado. Oferta e demanda. Você tem que entender que você tem que atender demandas. Se as pessoas não querem mais um professor de história na faculdade, busca se adaptar a esse mercado. É simples. Oferta e demanda. Isso nunca vai mudar. Comprar e vender. Você tem que aprender a vender. Você tem que aprender a se posicionar. Você tem que aprender a se adaptar à nova realidade. E atender as demandas que a nova realidade vão exigir de você. Já dei exemplos aqui nesse vídeo, vou finalizando aqui para não ficar muito longo, mas antes eu quero fazer um convite para você assistir o meu último vídeo que eu lancei aqui no canal. Pare de ser bonzinho e hackeie a Matrix. Esse vídeo é uma continuação a esse vídeo aqui, porque eu passei hacks mentais para você conseguir se adaptar à nova realidade. Se você não se adaptar à nova realidade, você vai ficar no meio do caminho. E eu não quero que você, capitalista malvadão, fique no meio do caminho. Gabriel, por que você quer me ajudar? Porque se eu ajudar 1000 pessoas a ficarem milionárias, eu serei bilionário. O segredo para enriquecer é você ajudar outras pessoas a enriquecerem também. Essa que é a jogada. E além então de te ensinar a investir antifrágil, eu quero te ensinar hacks para você lidar com o processo de enriquecimento e também quero te ensinar a fazer dinheiro. Beleza? Então cola comigo, se inscreve no canal, compartilha pra gente ajudar a desfuder o Brasil e a gente se vê na próxima. O link do meu último vídeo, pra você parar de ser bonzinho e otário aí, tá aqui na descrição. Beleza? Maratona aí, a gente se vê na próxima. Compartilha pra geral, compartilha pros seus amigos, pro seu conhecido que tá perdido na vida, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir a mente dele. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau, seu capitalista.